Alô galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Bom, ontem soltei um vídeo extenso, 19 minutos, até um pouco corrido, porque tinha muita coisa para falar, tentando sintetizar a entrevista, do Carregal ao canal Fábio Azevedo, ao canal Fanático Vascaíno. E hoje eu separei aí 3 tópicos que eu vou tentar colocar em vídeos, Esse aqui talvez seja um vídeo só do Admar, Tem muita coisa para falar do Admar aí. Obviamente, colocando Carregal, colocando Pedrinho, Felipe, no mesmo balaio. Admar, Felipe, Carregal, Diniz, Pedrinho, Esmiuçando aí. Ontem soltei um vídeo sobre a entrevista do Carregal e também soltei um vídeo sobre o Ademar, Informações do GE, dizendo que ele estava indicando jogadores e tal, E hoje eu vou falar também sobre uma outra situaçãozinha aí, tá? Bom, 16h45 ontem, recebi no meu zap do amigo Douglas Moreira um print sobre o Boa Vista de Portugal, Um áudio também, onde lá a pessoa que fala no áudio está dizendo mais ou menos assim: ó, Vasco, cuidado aí, ele ferrou o Boa Vista, Teve lá em 2020, se reportando ao Admar Lopes, O executivo que está no Vasco hoje, ele ferrou o Boa Vista em 2020, hoje a gente caiu para a Liga 3, Olha aí, cuidado, blá blá blá, E aí, com relação à coletiva do Carregal, também eu vou posicionar aqui a questão do Ademar, que não seria essa a preocupação nossa em comparação com o Boa Vista. Porque no Boa Vista ele tinha uma outra função, e aqui no Vasco ele deve ter outra, Vou passar a explicar isso aí, E depois explicar por que talvez tirem ele da função que realmente ele deve fazer, obviamente, para blindar o Pedrinho e para blindar o Felipe, Bom, então sintetizando aqui, Esse áudio diz: olha, cuidado com o Admar aí no Vasco. Em 2020 ele ajudou diretamente, a afundar o Boa Vista, Clube de Portugal aqui, e hoje a gente está na Liga 3, Descemos, E aí eu de cara coloco assim: essa não deveria ser a nossa preocupação relativamente à questão do Admar diretamente no Vasco, Porque tem o Pedrinho, gestor maior, Tem o Felipe contratando junto com o Diniz, e ele seria o cara que apenas faria a parte burocrática, administrativa, jurídica dos contratos, fazendo contratos, renovando contratos de jogadores, fazendo regularizações desses jogadores na FIFA, na CBF, na Comebol, na Ferj, qualquer lugar, Então esse não deveria ser o nosso problema, E eu vou concluir o que eu quero lá embaixo, mas por enquanto aqui eu vou falar o seguinte: o Admar foi contratado para ser diretor executivo. E se você for entender a literatura do cargo, o que significa um diretor executivo? É o cara que, como eu acabei de falar, não é o cara que indica jogador, não é o cara que vai contratar um jogador, não é o cara que indica o jogador e fala assim: o técnico, vamos contratar aí, vou contratar esse cara aqui. Não, deveria ser, pelo cargo, o cara que depois de técnico e o diretor técnico escolherem os jogadores, com a chancela do presidente, claro, ele vem e faz a parte burocrática. Só isso. Não deveria ter outra função no Vasco, Indicação Diniz, como eu falei no vídeo ontem, conversando com o Felipe, que infelizmente é o diretor técnico dele, não tem, então são os dois, levando ao presidente, e com a chancela do presidente, friso aqui, repito, o Admar parte para a parte burocrática, fazer o contrato, negociar com o jogador valores, forma de pagamento, negociar com o agente do jogador, só isso, Mas é claro que o Felipe e o Pedrinho querem sempre estarem blindados e colocam aí, deixam notícias inverídicas serem colocadas pelo GE, tipo: o Admar tá indicando nomes e tal, para lá na frente, se houver alguma merda, nem o Pedrinho nem o Felipe ficam mal. Quem fica mal? O Admar, e vão mandar o cara embora, que é um bucha, como mandaram o Santana, que não contratava ninguém,
saiu do Vasco dizendo que não contratava ninguém e não foi desmentido por quem quer que seja, né? Por quê? Porque queriam blindar o Pedrinho e o Felipe. Como se blinda Pedrinho e Felipe com contratações péssimas, colocando alguém como responsável das contratações, que não era o Santana. Ele não indicava jogador, né? Ele apenas fazia parte burocrática. Esse é o X da questão, né? Não se deixar enganar. Quem vai contratar é o Pedrinho, né? Em última instância. Mas aceitando aí opiniões do Diniz, claro, contratações para o time do Diniz, com a fala, a conversa do Felipe ou quem que estiver como diretor executivo. Simples assim, né? Seguindo aqui, né? Lá atrás o Santana ficou acumulando diretor executivo e diretor de futebol, né? Podia ser cobrado nessa fase. Mas depois que o Felipe entrou, saiu dessa pasta de diretor executivo, ficou só como saiu da pasta de diretor de futebol e passou a ser só diretor executivo. Não poderia ter sido cobrado e mandado embora o argumento que estava contratando mal, né? Bom, seguindo aqui, então, uma má ingerência, uma má gestão do Admar na indicação de jogadores ao Boa Vista não deveria ser o nosso problema aqui, né? Porque quem deve estar na frente da pasta de diretor de futebol, diretor técnico, da literatura do cargo, é o cara que indica, que manda contratar, né? O Admar, contrata esse cara aí, tá? Faz a parte burocrática, contrato, pagamento, forma de pagamento, duração do contrato, essas coisas. Mas não é o Admar quem vai indicar jogador, né? Esse é o pulo do gato, né? E lá na frente, se tiverem problemas com as contratações, não vão reclamar com o Pedrinho, que é o cara que contrata, não vão reclamar com o Felipe, que é o queridinho do Pedrinho, vai estar blindado e vão mandar mais um bucha. Foi o Santana e lá para frente vai ser o Admar. A não ser que me provem que o Admar realmente está contratando, né? Duvido isso aí. Bom, até porque o Santana, quando saiu, disse que não contratava ninguém e nunca foi desmentido por quem quer que seja, né? Bom, seguindo aqui, né? Já falei muito de Admar. Vou falar um pouco agora sobre... Ou melhor, vou terminar esse vídeo por aqui. Ele fica só com relação a Admar, né? Que é importante que o meu inscrito tenha o seguinte na cabeça, né? O Admar não é o cara que vai indicar jogador, que vai lá e vai contratar um jogador para colocar no time. Não. Ele vai esperar o Diniz e o Felipe escolherem o jogador para ele fazer a parte burocrática. Então, lá na frente, caso alguma contratação dê errado, caso o Vasco não tenha bons resultados, vão colocar a culpa em alguém e esse alguém vai ser o Admar. Não tenham dúvidas disso, como colocaram a culpa no Santana. Sendo que a culpa pelas contratações foram Pedrinho, última forma, e o Felipe também está à frente, desde quando entrou no Vasco, da parte de diretor executivo, de diretor de futebol, sendo o cara que indica o jogador, que conversa com o técnico e leva o nome ao presidente, né? Não se deixe enganar. Vou soltar um outro vídeo aí sobre a questão do carregar, sobre um outro ponto aí, sobre um ponto interessante. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar ao YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.